Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Nesse último final de semana aconteceu o Muscle Contest Bahia. E hoje a gente vai comentar sobre a categoria Men's Physique, em que o Felipe Franco acabou participando. Quem venceu essa categoria foi o Vini, ficou em primeiro lugar, obviamente. Em segundo ficou o Emanuel Costa. E em terceiro lugar ficou o Felipe Franco. O Felipe Franco, eu acho que ele era o grande favorito para vencer essa competição, porque ele já foi o maior Men's Physique do Brasil, né? Para quem não se lembra, ele foi o primeiro a se tornar pro nessa categoria, como brasileiro. Foi o primeiro a pisar no Olímpia também, né? Na Men's Physique como brasileiro. E a gente vê que hoje em dia ele não é mais o maior Men's Physique do Brasil. Só para comentar aqui, eu assisto fisiculturismo desde 2008, né? Foi a primeira vez que comecei a assistir o Mister Olímpia. Então eu acompanhei a carreira do Felipe Franco desde quando ele estava no amador. Eu lembro quando ele competiu e acabou virando profissional, eu lembro dele no Olímpia e tal. E eu lembro, né, que essa categoria também era muito sem critério, né? Mas o Felipe Franco, né, para dizer assim, ele sempre pousou muito mal. Sempre a apresentação dele era muito ruim. E eu lembro que a gente comentava muito isso nos vídeos do YouTube, no Facebook. E o pessoal que era fã, eu também era fã do Felipe Franco, né? Ainda sou fã dele, mas quem era mais fã sempre comentava assim, né? Quando a gente criticava as poses dele, que ele não conseguia ter uma boa desenvoltura. Que o Felipe Franco ele tinha bons treinadores, tinha um pessoal muito profissional por detrás dele, e eles sabem que o Felipe Franco tem que melhorar as poses e tal, e ele vai melhorar. E nunca melhorou, né? As poses dele sempre foi muito ruim. Inclusive, a, as posições que ele ficava no Olímpia, ele nunca pegou uma posição muito boa no Olímpia. E não era porque ele não tinha um físico bom, ele tinha. Ele poderia ter ficado em top 10 desde a primeira vez que ele competiu. Ele sempre ficava atrás porque ele não conseguia mostrar o físico dele. As poses dele eram muito ruins. Tem até um vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando a trajetória do Felipe Franco, dessas competições profissionais dele e como ele se apresentava. Vocês vão ver que é muito nítido a forma que ele fazia as poses, que ele se portava no palco comparado com quem vencia, com Jeremiah Buender ou Sadiq Hedzovic. Era muito diferente, né? Ele melhorou um pouco essas poses dele, mas ainda não é bom, né? Ainda falta muito para ele para ficar bom. E por que eu estou falando isso? Porque o Felipe Franco, ele tem uma estrutura de que eu acho que ele pode até vencer a Men's Physique no Olímpia, porque ele tem a cintura fina e tem os ombros muito largos, né? Embora nesse último ano que aconteceu aí quem venceu aí o Men's Physique do Olímpia, pelo amor de Deus, né? O físico eu não gosto, né? Pra dizer aquele físico é muito ruim, aquele ombro todo inflamado daquele primeiro colocado, eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar agora. Vou colocar aqui na tela aí. E daí ele tem o braço muito fino, o ombro todo inflamado, né? Inclusive a gente começa a perceber nessas categorias, né, que tá todo mundo com o ombro muito inchado. Ou esse pessoal tem uma genética muito boa para ter hipertrofia dos ombros, ou tem coisa ali que não é músculo, tá? Tá muito grande esses ombros aqui. E é engraçado, porque você vai ver os ombros desse pessoal que está competindo 2 semanas antes, tá de um jeito. No dia da competição, dobra de tamanho, né? Difícil entender isso daí. Se eu fosse os organizadores desses eventos aí, eu mandava todo mundo fazer um exame lá para mostrar que não tem nada além de músculo ali. Mas os caras estão premiando quem tem um ombro inflamado, então eles não podem falar nada, né? Então a gente vai comentar um pouco aqui do físico deles, dos três aqui. E eu vou dizer o que o Felipe Franco errou e no que ele poderia melhorar para até talvez vencer algum dia aí o Olímpia. Ele tem muito potencial. Eu acho que é o brasileiro que tem mais potencial para vencer. Até mais que o Diogo, tá? Mas o Diogo não é potencial, já tá no terceiro lugar no Olímpia. Ele tem um físico muito bom. Mas eu não sei se ele vai conseguir vencer. Porque ele é um cara baixo, não tem, o abdômen dele tem diástase ali, não é muito hipertrofiado. Então, assim, falta um pouco para ele, tá? Mas o que a gente já consegue perceber aqui no físico dos três, tá? O Felipe Franco tá no meio, olha onde ele já começa a errar. Olha isso. Ele já relaxa a barriga dele quando tá mudando de posição. Aí você pode chegar e falar assim, mas na transição de pose não conta. Tudo conta. Tudo conta no palco. Você pode até chegar e falar assim,
os árbitros não estão avaliando nessa hora, pode não ser, mas eles estão olhando isso e estão vendo o cara com a barriga relaxada, que está dilatada essa barriga dele. E já posso até abrir um parênteses aqui. Eu acho que é por duas coisas aqui. Ele não está muito bem condicionado, ele está com água, tá? Nessa região aqui. E eu não sei como ele fez o carb up. Muitos atletas erram na hora de fazer o carb up. Costumam consumir fontes de carboidrato que eles não estavam consumindo no pré-contas. E isso pode causar produção de gases e fica tudo estufado. Ele está estufado aqui, tá? Aqui tem produção de gases, aqui tem tá com água também, tá? A cintura dele no off não é desse jeito. Então, foi algum erro de estratégia que ele fez aqui. Então, quando o árbitro olha isso daqui, por mais que não esteja sendo avaliado, e está, eu já também vou falar sobre isso já fica no psicológico do árbitro na hora de julgar. O Emanuel e o Vini estavam muito próximos um do outro. Então, na hora de decidir, se um dos dois, vamos supor, se o Vini tivesse relaxado igual o Felipe Franco está relaxando aqui agora, muito provavelmente o Vini poderia ter perdido essa competição. Porque isso talvez fique no nosso subconsciente, a gente já fica aquele, pô, se os dois são empatados, o que eu posso... Como que eu vou desempatar isso? Aí você já fica na cabeça assim, putz, aquele cara tava com aquela barriga meio dilatada na hora de relaxar as poses. Então isso pode influenciar no resultado. Além disso, na categoria Men's Physique, tem o que eles chamam de personalidade, alguma coisa assim. Então, a forma como você se porta no palco conta, tá? Na categoria Men's Physique conta. Então, isso que ele está fazendo, né, vocês podem perceber quando vocês vão ver, se vocês for, aqui já é a final, tá? Mas se vocês forem ver as prévias, ele fica sério o tempo todo e com cara desconfortável. Então, tudo isso conta também, tá? Então, era impossível, com esse somatório de coisas, ele ter ficado numa posição melhor. Então, a gente está vendo aqui o abdômen dele relaxado, tá? Outra coisa que ele não fazia, e ele falou que eu até vi um vídeo dele que publicou ontem. Eu sempre achei muito fracos os oblíquos do Felipe Franco. E daí, e todos os outros atletas sempre tinham o oblíquo bem cortado. E ele dizia que ele não treinava porque ele não queria alargar a cintura dele. Mas a cintura dele já é muito fina, né? Então, deixar mais fina não vai beneficiar ele. Eu acho que tinha que ter um físico, os oblíquos mais marcados. Ele tinha que treinar. Aí ele disse que ele treinou para essa competição. E daí ele ficou com o oblíquo alargado. Isso aqui que tá alargado nele não é por causa da hipertrofia, tá? Isso aqui é por causa provavelmente da distensão abdominal que ele tá tendo aqui. Porque se tivesse hipertrofiado, não ia só estar volumoso aqui. Você vê mais fibras aqui, mais cortes. A gente não vê, tá? Então só tá um pouco mais alargada a cintura dele. Eu acho que o abdômen dele poderia ser melhor. A gente não vê os gomos tão hipertrofiados assim. Ele tem esse medo excessivo de alargar a cintura. Eu acho que ele deveria melhorar isso. Todo mundo tem os gomos bem hipertrofiados aqui, né? O Vini principalmente. O físico do Felipe Franco ele não é um físico agressivo. E a gente vê quem está vencendo tem um físico mais agressivo. Então, o que dá agressividade para o físico? São a densidade. Ele não tem uma densidade abdominal muito boa. Embora a cintura dele seja bem fina, ele consiga os gomos dele todo certinho, ele consiga contrair, né? Mas a gente não vê agressividade no físico dele. Outro ponto aqui. O peitoral do Felipe Franco é muito grande, né? Mas isso é uma coisa boa para a categoria, é o que se quer, né? O que se pede. Só que nessa região aqui, ó, nessa região superior clavicular, tá faltando massa muscular. Então vocês conseguem ver que tem uma diferença de volume aqui, ó, da parte média para a parte baixa, comparado com a parte de cima aqui, ó. Olha como falta massa muscular aqui e também aqui, ó, bem onde tem o encontro do deltoide com o peitoral. Olha como tem um buraco. Então aqui falta massa muscular. Ele precisava hipertrofiar isso aqui para o físico ficar mais agressivo. Olha como o Manuel tem. Olha como é uma coisa só aqui. O peitoral bem hipertrofiado na parte de cima, tá junto com o ombro aqui, ó, fica um físico muito agressivo. O Vini também. Então aqui falta alguma coisa, tá? Fica com uma sensação que tá faltando alguma coisa aqui. Olha a cara dele, toda hora mostrando cansaço. Isso não é legal. Um dos motivos também do Felipe Franco ter ficado em terceiro lugar aqui é que os dois outros atletas, o Manuel e o Vini, eles estão melhorando. Eles melhoraram da competição anterior para essa. O Felipe Franco piorou, tá? Então esse aqui não é o auge dele. De costas, ele piorou esse ano as costas dele, tá? Os outros dois, não preciso nem comentar, as costas muito boas. Do Vini, então, talvez seja a melhor costas da Men's Physique do mundo, né? Porque é umas costas muito bem detalhadas, muito densa.
E o que a gente consegue ver no Felipe Franco? O Felipe Franco tem esse problema que, assim, na categoria Men's Physique, a gente quer o V-shape. O Felipe Franco, ele não tem um V, ele tem um Y. Por que isso acontece? Né? Por dois motivos. Primeiro que a cintura dele é muito fina, e daí até que o latíssimo do dorso dele alarga bastante, né? Só que a inserção ali não é muito baixa, é meio alta. Então você não vê um V, não é linear. Para mim, isso é uma questão pessoal, né, estética. Eu não gosto dessa cintura muito fina e depois abre assim. Como que ele poderia resolver isso? Hipertrofiando essa parte de baixo aqui das costas dele. Porque se ele aumentar isso daqui, vai dar uma espessura mais para cá e vai dar a sensação que o latíssimo no dorso dele é mais para baixo. Fazendo isso, tendo esse aspecto que está mais para cá, fica mais suave essa inserção do latíssimo do dorso dele e vai dar um aspecto mais de V-shape. Se você for ver o Emanuel aqui, olha como é bem hipertrofiado aqui. Se ele não tivesse essa hipertrofia aqui, a dorsal dele ia acabar aqui, ia dar esse mesmo aspecto de Y, tá? A mesma coisa do Vini, olha como é bem denso aqui embaixo também, né? Então falta o Felipe Franco melhorar essa parte de baixo aqui. Óbvio que também precisa melhorar o trapézio, né? Deixar mais hipertrofiado o miolo das costas. Então ele precisa melhorar bem as costas dele. Já melhorou muito, antigamente ele não tinha nada. Esses últimos 2 anos aí ele melhorou bastante as costas dele. Engraçado que quando ele competia no Olímpia, a gente não via muita evolução dele. Aí ele parou de competir, não estava mais se preocupando com fisiculturismo, estava se preocupando com outras coisas, né, com política e tal. Aí quando ele volta a competir, as costas dele tá muito melhor, né? Então, engraçado, ele conseguiu fazer as costas dele melhorar quando ele não estava mais participando de competição, quando ele não estava mais tão focado assim no treinamento. Ele melhorou um pouco aqui na contração agora, né, que eu dei o play, mas enfim, não tá tão bom quanto dos outros aqui. A expressão dele é de cansado o tempo todo. Ó, de novo dá pra ver aqui que tá faltando massa muscular aqui em cima do peitoral dele. Bom, essas foram as finais. Eu acho que ele melhorou um pouco na final. Nas prévias ele estava pior ainda. Acho que ele conseguiu encher um pouco mais e ficar um pouco mais seco. Mas é isso. Então, para o Felipe Franco, o que está faltando para ele? Melhorar um pouco mais aí os oblíquos, encher mais o peitoral, a parte de cima, melhorar as costas, né? Então ele mereceu o terceiro lugar. Tem gente que acha que ele ficou, que de frente ele venceu. Eu não acho. Para mim o Emanuel estava melhor do que ele de frente. Tá? Para mim o de frente era o Emanuel, era o melhor de todos. E por que o Emanuel ficou em segundo e não em primeiro? Porque o Vini de frente ele não é tão estético quanto o Felipe Franco ou o Emanuel, mas não falta nada nele, né? Ele tem o abdômen muito bom, tem o peitoral muito cheio, tem o ombro bom, então tá tudo ok ali, não tá faltando nada. Só que de costas, ele é muito melhor do que o Emanuel. Então, assim, como ele não falta nada de frente, o Emanuel também é bom de costas, mas assim, poderia ser melhor, entendeu? Então, o que fez o Vini perder de frente era só uma estética, não tinha nada a ver com relação de massa muscular. Nas costas, o Emanuel poderia melhorar comparado com o Vini. Então, é justíssimo o Vini ter vencido, ficado em primeiro lugar e o Emanuel em segundo. Tá? Então, bom, essa é a minha opinião. Vamos ver, né? O Felipe Franco acho que vai competir daqui poucas semanas. Vamos ver se ele consegue melhorar um pouco. Era esperado esse físico do Felipe Franco, porque agora ele virou pai, né? Para quem não sabe, aí ter criança dá muito trabalho, né? Então a pessoa fica sem dormir. Nossa, é um monte de problema que você não consegue imaginar. Eu não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha. A gente mora junto agora, né? Porque eu moro com meu irmão e tal. Mas quando ela estava nos primeiros anos de vida, quando eu morava no Brasil, eu lembro que é muito sacrificante ter filho. Então, a não ser que seja muito rico, você contrate aí 3 babá para ficar 8 horas cada uma, aí você consegue ter uma vida quase normal aí. Mas se você não faz isso, é óbvio que isso vai refletir no físico dele, tá certo? Bom, se vocês concordam ou não, deixem nos comentários aqui abaixo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.